Vamos então abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 8. As pessoas olham para a minha Bíblia, olha, ela é toda colorida. No momento em que você sublinha a Bíblia, você está sublinhando na mente. Você grava na mente. A sua mente memoriza o verso que você grifou, pintou. E quando você abre a Bíblia, você vai lá direto, porque a sua mente memorizou onde está o verso. Quando você não marca nada, você não acha depois o verso. Queridos, nós estudamos os 6 selos com vocês, mostrando que os selos estão dentro do juízo celestial. Qual é a prova de que os 6 selos estão dentro do juízo celestial? Porque o 5º selo é o clamor dos mártires, porque eles estão sendo julgados e nós não. Nós também queremos ser julgados, porque o assunto era julgamento. Vocês vão encontrar no espírito de profecia nenhuma explicação sobre os 6 selos, mas vocês vão encontrar 4 ou 5 citações grandes, não citações de 2 linhas, citações de meia página ou quase página inteira, de Ellen White falando sobre o livro selado com 7 selos. E estes textos estão todos aí no meu livro. Aqueles que têm o livro, estão todos os textos lá. E todos os textos de Ellen White sobre o livro selado com 7 selos, todos eles estão dentro do juízo. Sempre que ela fala do livro selado com 7 selos, ela está falando do juízo. Existe um texto de parábolas de Jesus, que ela fala aquela decisão que os judeus tomaram, quando disseram, crucifica-o, crucifica-o, e o seu sangue caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Ellen White fala, esta decisão foi registrada no livro selado com 7 selos, que há de ser aberto naquele dia. Isso é o quê? Juízo celestial. Outro texto de Ellen White sobre o livro selado com 7 selos, fala sobre o Apocalipse capítulo 5. Ela diz assim, leiam cuidadosamente o capítulo 5 de Apocalipse, porque pecados são confessados, pecados são perdoados. Leiam cuidadosamente o capítulo 5 de Apocalipse, colocando o capítulo 5 dentro do juízo. Então são 4 ou 5 textos. Embora ela não explique os 7 selos, ela coloca o livro selado com 7 selos no juízo. E a prova maior de que os 7 selos estão dentro do juízo é o 7º selo. Esta é a maior prova. Primeiros Escritos, página 279. Página 279 de Primeiros Escritos. Lá ela fala, Jesus Cristo lança o incensário sobre a terra e diz, está feito. Está feito. E aí ele cita o texto de Apocalipse capítulo 22. Ele cita o capítulo 22 de Apocalipse e o verso 11. Existe um momento certo que Jesus Cristo vai pronunciar este verso de Apocalipse 22, verso 11. Exatamente no momento em que ele lançaram o incensário sobre a terra, ele menciona este verso. Vamos ler. 22, 11 de Apocalipse. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, quem está perdido, vai continuar perdido. E quem está salvo, está salvo. A porta da graça se fechou. Este verso é mencionado por Jesus quando ele lança o incensário sobre a terra. Isso está lá em Primeiros Escritos, página 279. Portanto, queridos, esse texto, lançar o incensário sobre a terra, só existe uma vez em toda a Bíblia. E é exatamente no 7º selo. Apocalipse 8, verso 5. De onde então Ellen White tirou essa expressão, lançou incensário sobre a terra? De Apocalipse 8, 5, 7º selo. E ela menciona como o fim do juízo.
Como é que o juízo poderia terminar no 7º selo, se os 6 selos anteriores não fossem o processamento do juízo? Estão percebendo? Como é que o juízo poderia terminar no 7º, se o processamento do juízo não fosse o quê? Os selos anteriores. Então, o juízo começa com o 1º selo e se estende até o 7º. Aqui nós lemos no capítulo 8, verso 1: havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu, quase por meia hora. Depois de 1844, não existe mais tempo profético, ou seja, princípio, dia e ano. As profecias do tempo do fim, todas são tempo literal, porque os últimos acontecimentos são rápidos. Por que que Deus abrevia o tempo no tempo do fim? Por amor aos escolhidos. Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 24, aqui nós lemos, Mateus capítulo 24, vamos ler então o verso 21 em diante. Todos acharam, hein? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Quantas grandes aflições existem? Quantas grandes aflições? Uma. Porque haverá então uma grande aflição, como nunca houve. Houve igual? Não, nunca houve. Desde o princípio. Por que que eu estou dando ênfase? Porque muitos jogam este verso para a Idade Média. Muitos não. A maioria joga este verso para a Idade Média. Aqui está falando da perseguição da Idade Média, dos 1260 anos. Não, queridos. A perseguição dos 1260 anos foi pesada, sim. A Inquisição matou mais de 50 milhões de cristãos na Idade Média. As Inquisições romanas, espanhola, dos valdenses. Mas aqui não está falando da Inquisição e da perseguição da Idade Média. Aqui está falando do tempo do fim. O contexto aqui é o tempo do fim. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ou seja, é uma só. É a mesma grande aflição do capítulo 12 de Daniel, verso 1, qual nunca houve, é a mesma. Lá é o contexto do fim, Daniel 12, e aqui Mateus 24, 21 é o tempo do fim também. Porque é o tempo em que Satanás vai personificar Cristo aqui. Se disserem eis que ele está lá, não acreditem. Está falando do tempo do fim. Verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por amor, ou por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Deus tem um sistema bíblico, irmãos, para alongar o tempo. E qual é o sistema bíblico que Deus usa para alongar o tempo? Ele pegou os 3 anos e meio de Jezabel, adoradora do sol, e transformou esses 3 anos e meio literais em 3 anos e meio proféticos. Ele pegou 1260 dias literais e transformou-os em 1260 anos, um dia para cada ano. Esse é o sistema bíblico, o sistema de Deus para alongar o tempo. Concordam? 40 dias no deserto, 40 anos. 40 dias no deserto, 40 anos. É um sistema que Deus usa para alongar o tempo. Mas Deus usa o mesmo sistema para abreviar o tempo. E aqui diz que ele vai abreviar o tempo, não na Idade Média. Ele vai abreviar o tempo na perseguição do fim. Porque os últimos acontecimentos serão rápidos. Queridos, as coisas estão aceleradas. As coisas estão acontecendo aceleradamente. E a perseguição vai ser também num curto espaço de tempo, por amor aos escolhidos, para que não sofram. Por isso fala que são 42 meses, 3 anos e meio. Isso não é nada para um evento mundial, irmãos. Porque começa
forte aqui, mais fraco lá, de repente vai para lá, de repente, em questão de 3 anos isto voa, o tempo voa. E vai acabar a perseguição. Por isso, queridos, Deus vai abreviar o tempo de 1260 anos para 1260 dias. Esse é o sistema de Deus, de alongar e de abreviar. Para alongar o tempo, um dia vale um ano. Para abreviar o tempo, um ano vale um dia. Está claro isso? É assim. Por isso agora no tempo do fim, as profecias são de tempo literal, porque Deus abrevia o tempo. Essa é uma explicação bíblica. Eu não estou inventando um sistema, é o sistema de Deus. E aqui diz o verso 23: se alguém disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Está dentro do contexto, tempo do fim. O que está fora de contexto é pegar isso aqui e jogar na Idade Média. Aí estaria fora de contexto. Mas dentro do contexto está aqui. É o Cristo, o falso Cristo aparecendo, dizendo eu sou o Cristo. Isso está marcado, é uma profecia para o tempo do fim. Então, voltando agora, queridos, para Apocalipse capítulo 8, quando fala que quando se abriu o 7º selo, houve quase meia hora de silêncio, está falando que os eventos anunciados no 7º selo vão ser muito rápidos. Porque meia hora aqui não é nem literal e nem profética. Uma hora, meia hora, vai ser coisa rápida. Não é um tempo determinado, mas mostrando que vai ser rápido. Porque Jesus vai estar fechando a porta da graça. Mas aqui, antes dele fechar a porta da graça, o que ele faz? Verso 2, capítulo 8, verso 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Quando é que João viu os 7 anjos diante de Deus? Antes de abrir o 7º selo, ou só depois? Antes ou só depois? Só depois. Eu pergunto, o 7º selo já foi aberto? Não. Então os 7 anjos ainda não receberam as 7 trombetas. Eles só receberão as 7 trombetas quando Jesus abrir o 7º selo. Não se confunda. Como é que nós podemos dizer que as trombetas já se cumpriram no passado, se os anjos nem mesmo receberam as trombetas ainda? Estão acompanhando? Isso é Bíblia, eu não estou inventando. É a Bíblia explicando a Bíblia. Ah, mas o livro tal... Não, queridos, não estamos falando de livros e nem de doutores, estamos falando de Bíblia. A Bíblia fala isso. Quem vai falar o contrário? O 7º selo não foi aberto, os anjos ainda não receberam as trombetas, e ponto final. Amém. Todo o resto é argumento sem fundamento bíblico. E agora, queridos, quantas vezes ocorre o silêncio no céu? 2 vezes. Quando foi a primeira vez em que houve silêncio no céu, nenhuma harpa tocou? Quando Jesus estava para tomar a decisão. Quando Jesus estava para tomar a decisão, aonde? No Getsemane. Vocês sabem que até o Getsemane, Jesus ainda não tinha definido. Não tinha definido. Foi ali no Getsemane que ele implorou por 3 vezes. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Uma vez. Eu não sei quantas horas levou para Jesus pedir a segunda vez. Mas eu imagino que ele ficou intercedendo e pedindo, porque ele não queria morrer. Se você disser assim, não, Jesus queria morrer. Não, ele não queria morrer. Ninguém quer morrer. Como ser humano, ele não queria beber o cálice da morte. Por isso ele clamou pela segunda vez.
Pai, se possível, passe de mim este cálice. A primeira vez, o pai disse, não, meu filho. A segunda vez, o pai disse, não, meu filho. Jesus, pela terceira vez, pediu, Pai, se possível, passe de mim este cálice. E o pai disse, não, meu filho. A humanidade tem que ser salva. Você é o leão da tribo de Judá, meu filho. Você é a raiz de Davi, meu filho. Você tem que vencer, meu filho, para poder abrir o livro, meu filho. Se você não vencer, você não vai poder abrir o livro no tribunal celestial e honrar o teu pai. Deus o Pai seria honrado pelo Filho quando ele abrisse o livro, mas ele não poderia abrir o livro. Exatamente o que está em Apocalipse 5, irmãos. Quando o ancião disse para João, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para poder abrir o livro. Amém. Existia um propósito para o sacrifício de Jesus na cruz. Nós só enxergamos uma razão para a morte de Jesus na cruz, mas não existe só uma razão, existem duas razões. É uma história que tem dois lados. Um lado é o que todo mundo sabe: Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores, e esse é o lado que nós gostamos, é o lado bonito. Mas, queridos, em primeiro lugar, Jesus Cristo morreu na cruz para reivindicar o caráter do Pai, para destruir as acusações que Satanás fez contra o Pai, para mostrar que o Pai é amor, é misericórdia, é bondade, é salvação, é tudo contrário do que o diabo falou. Foi para reivindicar o caráter do Pai que Jesus nasceu na terra e viveu para fazer a vontade do Pai. Por isso, tudo que várias vezes Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O Filho não faz nada por si mesmo, mas o Pai o faz nele. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu vim mostrar o Pai. Eu vim revelar quem é o meu Pai. Queridos, Jesus Cristo veio para revelar o caráter do Pai, reivindicar o caráter do Pai. E para isso ele salvou a humanidade, morrendo pela humanidade. Então você tem as duas coisas. Aí você completa. Você completa. Porque a morte de Cristo tinha como objetivo reivindicar e revelar o caráter do Pai, de amor. E como? Salvando a família humana, morrendo pelos pecadores. Não foi só para salvar os pecadores, porque antes de existirem pecadores, antes de Adão e Eva pecarem, o caráter do Pai já tinha sido maculado. Lembram-se? Antes de Deus criar Adão e Eva, o caráter do Pai já tinha sido acusado. O nome do Pai foi maculado diante do universo. E Satanás foi expulso do céu, mas a mácula ficou. E Deus criou um planeta que seria o lar de Jesus. Deus criou um corpo para Adão, que seria o corpo de Jesus. Então, ao criar a família humana, Deus estava criando um lar para Jesus e um corpo para Jesus. Por isso, quando Jesus estava criando Adão, olhando para Adão, dizendo: você sou eu. Você, Adão, sou eu. Esse corpo será o meu corpo. O teu planeta será o meu planeta. Porque você vai pecar. Quando Jesus Cristo estava criando Adão, Jesus sabia que Adão ia pecar. Mas através do teu pecado, eu vou mostrar quem é o meu Pai. Porque Ele providenciou salvação para o pecador. Vai destruir as acusações de Satanás, porque vai mostrar que Deus é amor. Um amor que não se explica. Uma graça que não se explica. Não se explica a graça, queridos. Nós só podemos crer nela. Porque eu não entendo a graça. Eu não entendo como um Manassés, que matou o profeta Isaías, que queimou filhos
ao Deus Moloque, está salvo. Eu não entendo. Eu não entendo. Essa graça que até às vezes nós ficamos assim, não é possível que o Senhor vai salvar essa pessoa, Senhor. Faça o meu favor. Graça tem limites, né, Senhor? E Deus fala o que, meu irmão? Não, meu filho. Graça não tem limites. Desde que a pessoa peça perdão, ela será perdoada. Desde que a pessoa peça perdão, ela será perdoada, porque graça não tem limites. E Jesus veio para revelar esta graça. Por isso, queridos, a morte de Jesus tem dois lados: revelar a graça e o amor do Pai, morrendo pelos pecadores. Agora, queridos, quando Jesus Cristo estava orando por 3 vezes, passa de mim este cálice, você lê o livro Desejado de Todas as Nações, lá que fala de Jesus no Getsemane, e Deus fala ali: houve silêncio no céu, nem uma harpa soou, silêncio, suspense. Eu posso imaginar, irmãos, Moisés, Elias, Enoque, com os olhos arregalados assim, olhando para o Getsemane, segurando o fôlego, não é? Segurando o fôlego, pensando: será que ele vai morrer mesmo pela humanidade? Ou será que nós vamos ter que descer do céu? Será que nós vamos ter que voltar para a terra? Porque se Jesus não morresse, não existiria o quê? Graça. Mas Enoque, Moisés e Elias já estavam no céu. Pela graça prometida, mas não paga. Porque a graça é graça para você, mas ela custou um preço. E se o preço não fosse pago, os que estavam pela graça no céu teriam que voltar. Não existe graça, não existe céu para você, Moisés, nem para você, Elias, nem para você, Enoque. Eles teriam que voltar. Imaginem a tensão e o suspense no céu. Será que os anjos sabiam que Jesus não ia desistir? Os anjos não sabiam. Será que Enoque, Elias e Moisés sabiam que Jesus, não, ele não vai desistir? Não, eles não sabiam. Porque existia a possibilidade de Jesus desistir. Existia a possibilidade de Jesus pecar. Existia sim. Como era possível Adão pecar e ele escolheu pecar. Como era possível Jesus pecar, mas ele escolheu não pecar. Amém. Jesus podia muito bem falar: Pai, eu desisto de morrer pela humanidade, eu não cometi nenhum pecado, eu estou voltando para o céu. Ele podia fazer isso? Podia. Sim, ele não era pecador. Desistiu do projeto, abortou o projeto, volto para o céu. Mas o Pai ficou firme, meu irmão. Não, filho. Fique firme, filho. 3 vezes, não foi pouco, irmãos. 3 vezes foi muito. Jesus insistindo: Pai, Pai, Pai. E o Pai disse: você tem que morrer pela humanidade. E então lá no livro Desejado diz assim: Jesus Cristo finalmente decide: salvarei a humanidade, custe o que custar. Amém. E então houve explosão de alegria no céu. Porque a porta da graça foi aberta. Foi escancarada a porta da graça, irmãos. A graça já existia desde o Jardim do Éden, mas era uma graça prometida. Era promessa. É como quando você vai na loja, compra um aparelho, uma televisão, ou vai numa loja de carros, compra um carro, não deu entrada, não deu nada, e saiu dirigindo o carro, vai para casa de carro. Quanto você gastou? Até agora não gastei nem um centavo. Mas você vai ter que pagar. Se você não pagar, eles tomam. A graça prometida teria que ser paga pelo sangue do Cordeiro.
E o sangue do Cordeiro escancarou a porta da graça. Então, queridos, quando foi para escancarar e abrir a porta da graça, houve silêncio no céu. E agora, para fechar a porta da graça, há silêncio no céu. Amém. O silêncio no céu está ligado à graça. Para abrir, porque o diabo não queria que fosse aberta a porta da graça. Ele lutou para não ser aberta a porta da graça. Ele tentou Jesus. Desista. Eles não merecem. Não está vendo? Você pede para os teus discípulos ficarem orando, vigiando com você, você volta lá e eles estão dormindo. Eles não merecem. Ele foi tentado a desistir. Porque Satanás queria que a porta da graça não se abrisse. E agora, queridos, a porta da graça está para se fechar no capítulo 8, verso 1 em diante, o 7º selo. Por isso há silêncio no céu. Porque Jesus contempla uma multidão que ainda não foi selada pelo selo do Deus vivo. E ele então levanta a mão para o Pai e diz: meu Pai, meu sangue, Pai. E ele dá ordem para os 4 anjos que continuem segurando os 4 ventos, que eles já estavam quase soltando os 4 ventos. De Apocalipse 7, verso 1. E então os anjos continuam segurando os 4 ventos, até que um anjo vai e sela aqueles que ainda não tinham sido selados, na hora 1/10. Eu não sei porquê, mas Deus gosta de fazer coisas na hora 1/10. A minha esposa tem o costume de falar: Samuel, o milagre da hora 1/10. Sabe qual é o milagre da hora 1/10? Quando todas as portas estão fechadas, não tem saída, não tem para onde ir, e a gente fica clamando, jejuando, clamando e orando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E no último segundo, Deus faz o milagre. Amém. E você diz: é o Deus da hora 1/10. Na hora 1/10, irmãos, será a maior conversão de todos os tempos. Amém. Na hora 1/10. Antes de fechar a porta da graça, Jesus recebe muito incenso. Vejam aí o verso 3. Verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Onde é que Jesus trabalha fazendo intercessão? No altar de incenso, que está no lugar santo. E onde é que está o altar de incenso no lugar santo? Longe do trono de Deus ou próximo? Próximo. O que é que separava o altar de incenso do lugar santo e a arca do concerto no lugar santíssimo? O que separava? O véu. E o que é que separa o altar de incenso no lugar santo do santuário celestial e o trono de Deus no lugar santíssimo? O que é que separa? Hein? Não véu. Não véu. Porque aquele véu representava a carne de Jesus Cristo, que foi rasgada na cruz. Quando a carne do Cordeiro de Deus foi rasgada na cruz, rasgou-se o véu e abriu-se. Queridos, lá no céu, o véu está aberto. Está aberto. Não precisa ocultar a face do Pai, porque o Filho rasgou este véu com a sua própria carne. Pastor, o senhor inventou isso da onde? Eu não inventei nada, irmãos. Abra a sua Bíblia em Hebreus. Em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 e o verso 19. Hebreus capítulo 10, verso 19. Todos acharam? Amém. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar aonde? No santuário. Onde é que, quando você ora a Deus, você penetra onde? No santuário. Só no santo? Não, você penetra no Santíssimo, onde está o Pai. Você tem a ousadia de entrar no santuário. O santuário tem o véu aberto. Não tem nada bloqueando a vista de Jesus para não enxergar o Pai. Não, queridos. Não.
Por que é que os sacerdotes pecadores não podiam contemplar o Shekinah em cima da arca? Porque eles eram pecadores. Jesus não é pecador. Eles não podiam contemplar a glória de Deus e viver. Eles morreriam. Mas Jesus Cristo é o Santo de Israel. Amém. É o Santo de Israel. Ele rasgou o véu com a sua própria carne. Por isso o véu foi rasgado de cima embaixo, no momento em que Jesus morreu na cruz. Continue lendo o verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Veja o vivo e novo caminho que Jesus abriu para você entrar no santuário. Nos consagrou este caminho pelo véu, que é a sua carne. Carne de Jesus Cristo rasgada na cruz. Véu rasgado no santuário da terra. Véu rasgado no santuário do céu. Está aberto o caminho pelo sangue de Jesus. Amém. Por isso, queridos, quando vocês leem Apocalipse capítulo 8, verso 3, este anjo que tem o incensário na mão, chama-se Jesus. Não é anjo, é o anjo do Senhor. Anjo do Senhor é um título dado para Jesus. Diversas vezes a Bíblia chama Jesus Cristo de o anjo do Senhor. E aqui é esse anjo, chamado também de anjo do concerto. Se você quer ter a certeza e quer ter um verso na Bíblia que mostra que Jesus é o anjo do concerto, leia Malaquias. Malaquias, abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, é o verso que fala que Jesus Cristo é o anjo do concerto. Malaquias, capítulo 3, e o verso 1. Malaquias, capítulo 3, e o verso 1. Para que você não seja enganado em pensar que é um anjo mesmo, que está com incensário na mão. Irmãos, anjos não intercedem com incensário na mão. No santuário da terra, só trabalhava homens, certo? Seres humanos. Sacerdote tem que fazer parte da família daqueles por quem intercede. Por isso, Deus não podia usar anjos para intercederem, porque se anjos pudessem ser mediadores, intercessores, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Os anjos poderiam ter feito esse trabalho. Mas não, irmãos. O intercessor, o mediador, tem que fazer parte da família por quem ele está intercedendo. Por isso que Jesus teve que fazer parte da nossa família e se tornou uma só carne conosco. Carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Mas aqui diz que ele é o anjo do concerto. Anjo do concerto não é anjo, é Jesus. Capítulo 3 de Malaquias, verso 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é esse que a profecia diz aqui? E de repente virá ao seu templo o Senhor. Senhor aqui é o tetragrama YHWH. É o nome de Deus. O tetragrama, ele é traduzido aqui na Bíblia pela palavra Senhor. Mas no original não é Senhor. No original é uma palavra sem vogais, 4 consoantes, sem pronúncia, não tem como pronunciar. Mas se traduz por Senhor, porque eles costumavam, quando viam o tetragrama, as 4 consoantes, os sacerdotes que estavam lendo o Torá, lendo a lei de Deus para o povo, quando eles chegavam nestas 4 consoantes, YHWH,
para não pronunciar o nome de Deus, eles usavam a palavra Adonai. Adonai era a palavra usada no lugar do nome de Deus, não era o nome de Deus, usada no lugar do nome de Deus, em respeito ao nome de Deus. E Adonai quer dizer Senhor. Por isso que onde você lê aqui no Antigo Testamento Senhor, não é o nome de Deus, está se falando Adonai no lugar de YHWH, cuja pronúncia é impronunciável. Ninguém sabe a pronúncia. Nós só sabemos o significado de YHWH porque está lá em Êxodo. Êxodo capítulo 3 menciona, quando Moisés perguntou: eu vou para o Egito libertar o povo, mas eles vão me perguntar. A primeira coisa que eles vão me perguntar é: você veio em nome de quem? Diga a eles: o eu sou me enviou a vós. É assim que eu me chamo, o eu sou. Então YHWH significa eu sou. Não sabemos a pronúncia, mas sabemos o significado. Entende, irmãos? E aqui diz: de repente veio ao seu templo quem? O Senhor. E quem é ele? O anjo do concerto. É esse que se tornou um de nós. Por isso ele intercede. Por isso aqui em Apocalipse 8, irmãos, fala que o anjo está com o incensário na mão, mas este é o anjo do concerto. Ele é Jesus. Aleluia! E aqui diz o capítulo 8, verso 3. Vamos ler de novo. Apocalipse 8, verso 13. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. No santuário terrestre, quem usava incensário de ouro? Os sacerdotes ou o sumo sacerdote? O sumo sacerdote. Percebam que os sacerdotes não usavam incensário de ouro, só o sumo sacerdote. Aqui está falando do nosso sumo sacerdote, que é Jesus. E ele está com incensário de ouro, e foi-lhe dado o quê? Muito incenso. Eu gosto dessa expressão. Jesus não intercede fracamente. A porta da graça está fechando, o povo já não quis mesmo, já passou o tempo, agora já estou cansado, agora eu vou fazer, me dá aí um pouquinho de incenso, só para acabar com essa história e fechar a porta da graça logo. Não. Jesus vê aquela grande multidão que ainda não foi selada, e ele pede muito incenso. Me dá muito incenso, porque eu não quero que a pregação do Evangelho termine com menos poder do que quando começou. Quando começou a pregação do Evangelho, 3.000 almas se converteram no dia. Era chuva temporã, mas agora é a chuva serôdia. Me dá muito incenso, porque agora não vão ser 3 mil, mas 3 milhões, 10 milhões. É muita gente, queridos. A pregação do Evangelho vai terminar com muita conversão. Amém. Muita conversão. A porta da graça fica escancarada até Jesus lançar o incensário sobre a terra. Até ali, a chance de salvação. Amém. E há pessoas que vão se salvar como ladrão na cruz, olha, no último suspiro. O ladrão na cruz, queridos, foi salvo por Jesus Cristo no último fôlego. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Jesus poderia ter dito para o ladrão: sai para lá, safado, sem vergonha, ladrão. Agora está pensando que a salvação é assim, é? Só na última hora, antes de morrer, vem pedir? Não, queridos. Isto é graça. Eu não entendo a graça. Eu não entendo. Eu não sei se você entende a graça. Porque eu diria para o ladrão isso mesmo: sai para lá, vem com essa conversa agora. Só porque está morrendo aí, agora você. Queridos, há pessoas ímpias. Salomão é um deles, né? Salomão é um deles. Salomão aprontou demais, irmãos. Ele não casou 2 vezes, 3 vezes, não. 1000 vezes. 1000 vezes. Ele desceu ao mais profundo da promiscuidade, se tornando um homem efeminado. Efeminado.
queimou filhos a Moloque. E de repente Salomão se arrepende. E não é que Deus perdoa, irmãos? Dá para entender isso? Eu não entendo. Eu creio, mas não entendo. Você não precisa entender para crer, meu irmão. Várias coisas na Bíblia eu digo, Senhor, eu não entendo, mas eu creio. Mas eu não entendo, Senhor. Quando eu me ajoelho diante de Deus e começo a orar, querido Pai, querido Filho, querido Espírito Santo, grande mistério da divindade, eu não entendo, Pai. Eu não entendo a divindade, mas eu creio nela. Eu te adoro, porque eu creio que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Não consigo explicar, não consigo entender, mas eu creio. E porque eu creio, um dia eu vou entender. Não é entender para crer, irmãos. É crer para entender. A graça, não entendo. Se dependesse de mim, algumas pessoas não iriam se salvar. Porque eu diria não. Abusadores, pais abusando da própria filha, avô abusando da própria netinha. Eu diria, por favor, Senhor, não venha com isso. Não vai querer levar um homem desse para o céu. Isso sou eu, ser humano. Mas se essa pessoa, na hora da morte, clamou e disse: querido Jesus, tem misericórdia de mim, eu pequei, eu falhei, tem misericórdia de mim, Jesus perdoa. E quem somos nós para falar: ah, Senhor, aquele fulano não deveria estar aqui no céu? Quem somos nós? Porque se você falar, Jesus vai olhar para você e falar: meu filho, você está aqui no céu e ainda não entendeu a graça. Você vai ter que entender a graça. Queridos, a porta da graça está aberta. E Jesus está fazendo intercessão. E aqui diz o verso 4: e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo, que é Jesus, está certo? Até diante de Deus que está no trono. Ele está intercedendo diante do trono, mas no lugar santo. Há pessoas que pensam que porque está diante do trono está no Santíssimo. Não. Assim como o altar de incenso estava diante da arca do concerto, mas estava no lugar santo. Altar de incenso é lugar santo, o trono é santíssimo, mas o altar está diante do trono. Jesus intercede diante do Pai. E aqui diz o verso 4: e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos. Jesus trabalha com orações. Orações são respondidas, porque esse é o trabalho de Jesus. Jesus está chegando a oração, não é? As orações vão chegando. E o Espírito Santo, você ora aqui, o Espírito Santo transforma a sua oração. Ela não chega do jeitinho que você fez no céu. A oração não chega até Jesus exatamente do jeito e as mesmas palavras que saíram da sua boca. O Espírito Santo dá uma transformada nas orações, porque nós não sabemos como pedir. Mas o Espírito Santo aperfeiçoa as nossas orações. E elas chegam para Jesus e ele vai recebendo. É como aquelas mensagens que vão chegando assim. Já viu isso na internet? Quando... E Jesus vai recebendo aquelas orações e vai colocando incenso, e o fumo das orações subia, diz aqui, não é? O fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão de Jesus diante de Deus. E agora o verso 5, irmãos. E o anjo, que é Jesus,
tomou o incensário e o encheu agora não de incenso, não mais incenso, não mais intercessão, não mais graça. Quem está santo, continue santo, porque agora ele enche o incensário de fogo, fogo do altar. E o que faz? E o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E o verso 6 diz: e os 7 anjos, veja a sequência, meu irmão, veja a beleza da profecia, irrefutável, meu irmão, irrefutável, com letras maiúsculas. Não tem como refutar que os anjos só tocam as trombetas depois que Jesus lançou o incensário sobre a terra. Ele ainda não lançou. Ele ainda nem abriu o 7º selo. Esta é uma profecia. Nós estamos acostumados a estudar profecias virados para o passado. Jesus quer que você estude profecias virado para o futuro, porque isso é profecia. É o futuro, o que vai acontecer. Para que quando acontecer, você creia e sua fé seja fortalecida. Amém. A graça está disponível. Jesus diz em Apocalipse 22 e o verso 17: e o Espírito e a esposa dizem: vem. Isso é graça. E quem ouve, diga: vem. Não está estabelecendo condições, irmãos. Venha, venha, venha. Quer salvação? Venha. Quer o céu? Venha. Do jeito que você está. Você vem do jeito que você está. Jesus não deixa você do jeito que está, mas você vem do jeito que está. Ele te aceita do jeito que você está, mas não deixa você do jeito que está. É igual a esposa, né? A esposa aceita o marido do jeito que ele está, mas não deixa ele do jeito que ele está. A minha esposa está 40 e poucos anos, está me transformando, me ajudando, não... Entende? A esposa sempre está querendo transformar o marido. Sempre. Jesus te aceita do jeito que você está. Mas você acha que ele vai deixar você assim? Não. Ele vai revirar a sua vida. Amém. Ele vai colocar em você a mente dele. Amém. Ele vai colocar em você o caráter dele. Amém. Os traços, o temperamento dele. E você nunca mais vai falar: ah, eu nasci com esse temperamento. Pare de falar isso. Se você nasceu gerado da água e do Espírito, você não tem mais o seu temperamento carnal. Você tem o temperamento de Cristo. Porque o Espírito Santo comunica para você o temperamento de Jesus. Que não é colérico, que não é fleumático, que não é melancólico e que não é sanguíneo. Ele é um equilíbrio entre os 4. Ele é um equilíbrio entre os 4. Queridos, o Espírito Santo dá para você o caráter de Jesus, mas você tem que crer nisso e parar de falar: eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, você me conheceu assim, esse é o meu jeito, eu nasci assim. Vai morrer assim, perdido. Porque se você pensa que nasceu assim, vai morrer assim, vai morrer perdido. Porque o que nasce da água e do Espírito, para de falar: eu nasci assim, eu sou assim. Não, Jesus não é assim. E eu quero ser como Jesus. Dá-me a tua mente, Jesus. Dá-me os teus sentimentos, Jesus. Que os meus olhos, quando olharem para uma mulher, sintam o que Jesus sentia. Será que é possível, meu irmão? Será que é possível você olhar para o sexo oposto e não tem sensualidade, não cobiçar, sentir o que Jesus sentia de uma Maria Madalena? É possível. É possível, porque o Espírito Santo vai te dando a pureza. A pureza de Jesus. O mundo não entende isso, irmãos. O mundo não entende. Mas em Jesus Cristo é possível sim. Você ser santo e puro, como Jesus. Você cai, mas você se levanta. Você confessa o pecado. E Ele te faz subir nos degraus da santificação. Você não fica no primeiro degrau, 20 anos, a mesma coisa. Não, irmão. Você vai para o segundo, para o terceiro. Você vai subindo na escada da santificação até chegar na glorificação. Amém. Ninguém pode chegar na glorificação se não escalar a escada da santificação. Muitos querem pular da justificação para a glorificação e evitando a escada da santificação. Não tem como, irmãos. Só pela graça. Quem se converte na hora da morte
Deus faz este milagre. Passa a pessoa da justificação direto para a glorificação. Mas isto é exceção, isso não é regra. Nós não podemos pregar exceção. A gente prega regra. A regra é da justificação, passar para a santificação e então a glorificação. Eis que a porta está aberta. O Espírito diz: vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia! Bendito seja Deus. Bendito seja Deus.